Amados irmãos e irmãs, um bom dia. Nessa manhã vamos pensar um pouquinho a respeito do livro de Jó. Então abre lá no capítulo 41, vamos ler os versículos 10 e 11. Diz assim: E visto que ninguém ousa perturbá-lo, quem será capaz de me enfrentar? Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence. Aqui nós temos o discurso do próprio Deus falando com Jó. E aí a gente precisa, assim, fazer algumas reflexões rápidas, né, a respeito desse livro. A primeira delas é: quando você pensa em Jó e na história desse homem, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Eu consegui pensar rapidamente em duas delas. Talvez a primeira seja: gente, um inocente, ele sofreu profundamente. Um sofrimento que ele não procurou e que ele mesmo não causou. E a segunda coisa que eu consegui pensar foi: até que ponto um ser humano consegue suportar esse tipo de sofrimento? E também qual é a intensidade suportável para o sofrimento? Jó, ele não tinha causado nenhuma das coisas pelas quais ele passou, mas mesmo assim, Jó, ele estava seriamente doente, ele havia perdido todos os seus filhos e estava vivendo um profundo luto, ele tinha perdido todos os seus bens, ele tinha perdido a sua dignidade. Mesmo assim, no livro de Jó a gente tem um grande ensinamento: paciência e perseverança, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. A gente também consegue pensar sobre esse livro de Jó e perceber que todas as respostas e os questionamentos e até mesmo as acusações que os amigos de Jó fizeram para esse homem sofredor, nenhuma delas conseguiu suprir ou acalentar ou pacificar o coração desse homem que estava no fundo de um poço que ele mesmo não havia cavado. Isso porque somente no Senhor a gente consegue encontrar as respostas, somente tendo um encontro verdadeiro e sincero com esse Deus a gente consegue encontrar as respostas para nossa alma. Bom, nesse texto que a gente leu hoje de manhã, nós vemos Deus falando com Jó e Deus, ele traz claramente uma perspectiva do seu tamanho poder e domínio e da fragilidade do ser humano. E para isso ele vai usar a figura de dois animais criados por ele. O primeiro é o hipopótamo e o segundo é o crocodilo. E Deus vai falar assim: olha, algum homem é capaz de negociar com algum desses animais? Algum homem consegue falar com ele, seja com palavras brandas ou com palavras iradas, ásperas? Você, meu irmão, na força do teu braço, conseguiria controlar, dominar algum desses animais? E o Senhor, ele continua dizendo assim: se você não se atreve nem a despertar um desses animais, como pode erguer-se diante do Todo-Poderoso que os criou? Deus, ele vai fazer uma argumentação usando 77 perguntas para mostrar para Jó: mesmo diante do teu sofrimento, os seus argumentos são pequenos diante da grandeza, do poder e do domínio que eu exerço sobre a sua vida e sobre toda a criação. Eu gostaria que você, nesse momento, olhasse rapidamente para a tua vida. Pense em momentos dela em que você foi inocentemente injustiçado. Talvez sobrem até poucos momentos, não é mesmo? Mas eu gostaria que você pensasse em cada um deles. E a conclusão que eu quero trazer para você é: mesmo nos seus momentos em que você é inocentemente injustiçado, evite olhar para o alto com um olhar arrogante ou orgulhoso, buscando defender a sua causa
como se você não estivesse falando com o Deus que tem o controle de todas as situações. A postura que a gente precisa adotar diante, mesmo da dor e do sofrimento mais profundo, nunca deve ser uma postura de orgulho, como se nós já tivéssemos todos os argumentos e as respostas. A gente precisa se humilhar mesmo, irmão, diante de Deus, esperando que Ele, a seu tempo, nos exalte. Persevere no clamor, persevere em se humilhar sob as potentes mãos de Deus, porque as tempestades da vida, elas vêm. E você e eu sabemos disso, que as tempestades vêm, mas as tempestades também passam, mas o que não passa é a presença de Deus permanente ao teu lado, desde muito antes da sua concepção. O Senhor, Ele já te amava, e o Senhor, Ele já tinha um plano perfeito, e a tua história está incluída nesse plano. Por isso saiba que diante do Senhor nós nunca devemos nos colocar com um olhar arrogante e soberbo, mas humildes, sabendo que o Deus que está conosco ao longo de todo o processo, que não perdeu nenhum take da sua vida, saberá te proporcionar um belo final. Que Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.